Nicholas, o teu pai tá no OnlyFans. Tom me mandou pelo Discord. Que maneira de descobrir. É claro que, a princípio, eu revirei os olhos. Parecia só mais uma piada infantil de um amigo. Algo que talvez me divertisse quando éramos mais novos. Eu não teria levado a sério meu amigo se não fosse pelo link que recebi logo em seguida. Lá estava meu pai, 54 anos, em toda a sua glória. Não estava nu, felizmente, mas bem longe de estar vestido de forma decente. Na foto de capa, ele posava provocativamente em cima de um... Na foto da capa, ele posava provocativamente em cima de um tapete de pele de leopardo falso, exibindo o peito oleoso e emaranhado de pelos sob um roupão de seda preto e laranja combinando. Não era exatamente uma pose apropriada para o seu trabalho, e mesmo com os Ray-Bans falsificados cobrindo os olhos, eu o reconheci. Aquele sorriso bobo que um dia achei tão encantador, agora me parecia ameaçador. Era como se a imagem estivesse me ferindo. Que droga é essa? Perguntei a Tom. Ele respondeu: eu sabia que o seu Pedro estava na pior desde que a sua mãe o deixou, mas, poxa cara, isso é pesado. Eu sempre quis ver o corpão do papai Pedro, disse meu outro amigo, Simon. Cala a boca, respondi. O que eu faço? Confronto ele? Você deve assinar. Simon sugeriu. Vai se ferrar, eu disse. Ele tem razão, Nicholas, disse Tom. Você precisa ver o que tem lá. Não preciso, não mesmo, eu respondi. Tá bom, então a gente faz isso. Simon respondeu. A gente? Tom perguntou. Tom, eu vou precisar do seu apoio emocional e de uma garrafa de água sanitária depois de passar por todas essas fotos e vídeos. Vamos nos revezar. Eu vejo um post e depois você vê outro, sugeriu Simon. O seu Pedro tem milhares de nudes. A conta dele é de 2020. Que tal você olhar a primeira foto, nos contar o estrago e eu assino se precisar dividir o fardo? Tom sugeriu. Eu já vi, respondeu Simon. É um pouco estranho. Como assim? Você assinou sem me avisar? Perguntei, me sentindo medo. Desculpa, Nicholas, Simon disse. A curiosidade me venceu, mas relaxa, eu não vi o equipamento do seu pai. Meu Deus, respondi. Por favor, nunca mais diz essas palavras de novo. E não me manda foto, por favor, tá? Só descreve. Olha, foi pior do que um nude, disse o meu amigo. O seu pai tava... Ele tava lambendo o que parecia ser um braço de cera e usava um crachá na lapela com a inscrição Senhor Morfifilia. Eu pesquisei essa palavra e, bom, parece que o seu Pedro tem fetiche por pessoas deformadas, sei lá, alguma coisa assim. Nem é tão ruim assim, Tom respondeu. Eu esperava coisa pior. Sem ofensa, Nicholas, mas já era meio óbvio que o seu pai curte umas paradas esquisitas. Não à toa ele criou essa conta, né? A página do seu Pedro é insana, disse Simon. Os fãs dele são descontrolados, Nicholas. Comentam umas coisas muito bizarras. Quer dizer, parabéns pra ele, né? Tem uma base de fãs dedicada. Mas acho que ele devia reforçar a segurança, porque esses assinantes parecem, sei lá, perigosamente obcecados. Quer que eu mande uns prints? Eu não respondi. Fechei o laptop, me enrolei no edredom e torci para acordar horas depois e descobri que tudo era um pesadelo. Ou que meus amigos estavam me pregando uma peça, talvez com imagens criadas por IA. Mesmo assim, eu os conhecia e sabia que nem no nível de brincadeiras de Simon e Tom eles iriam tão longe. Acordei por volta das 5 da manhã, depois de dormir apenas 3 horas. Quando abri o laptop, vi que meus amigos continuavam conversando. Seguiam com a sua pesquisa. Eu assinei, disse Tom. Caramba, é uma foto pior que a outra. Eu sei, respondeu Simon. Você já viu? Eu achei que íamos nos revezar. Sabe, olhar posts alternados para salvar a nossa sanidade. Tom enviou. Sim, disse Simon. Tá bom, eu entendo, respondeu Tom. Eu sinto mesmo. Nicholas, eu odeio admitir, mas isso é genuinamente bonito. Simon, você viu o vídeo que o Pedro postou semana passada? É de outro nível. Sim, disse Simon. Eu acho que reconheço aquela garota, disse Tom. Ela estava na minha turma da faculdade. Sem spoilers, disse Simon. Vamos esperar o Nicholas acordar. Tá bom, sem spoiler, concordou Tom. Meu Deus, fazia tempo que eu não me sentia assim. Você também? Claro, respondeu Simon.
Houve um intervalo de 1 hora sem mensagens. Eu esperava que tivessem mudado de assunto depois daquela enxurrada inicial de opiniões inquietantes sobre o conteúdo do OnlyFans do meu pai. Eu esperava que dissessem algo para me lembrar que era mais uma piada dos meus amigos, mas não disseram. E não era. Não era uma piada de mau gosto. Eu conhecia Tom e Simon, e isso não era deles. A conversa recomeçou por volta das 4 da manhã. Começou com um clipe curto que Tom enviou. E eu preferia não ter assistido. O vídeo começou com uma imagem trêmula da mesa do meu amigo. "Olá, Nicholas", ele disse, rindo baixinho atrás da câmera. Na tela do monitor de Tom, vislumbrei por um instante a página do meu pai. Aquela espiada me fez sentir uma pontada de agonia. A mesma sensação que tive ao ver a foto de capa, mas o dobro de dolorosa. Mesmo através da câmera do celular, uma imagem de uma imagem. Dada a transformação dos meus amigos, eu temo imaginar o que ver diretamente as postagens do meu pai teria feito à minha mente. Eu não quero nem saber. Mas estava claro que Tom e Simon tinham visto algo que alterou fundamentalmente suas almas. Aquele vislumbre da tela do computador, felizmente embaçado demais para distinguir, me queimou mais do que os olhos. Queimou da cabeça aos pés. Parando pouco antes de consumir mais do que minha forma física, eu gritei, sentindo uma força sem limites tentando separar a minha mente do meu corpo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas sabia que era a mesma coisa, em menor escala, que havia acontecido aos meus amigos. Talvez meu pai tivesse encontrado a combinação perfeita de pixels para hipnotizar as pessoas e fazê-las gastar dinheiro. Talvez ele tivesse sido consumido por algo além da explicação terrena. Eu ainda não tenho resposta. "Eu quero que você entenda, Nicholas", continuou Tom, movendo uma faca de cozinha para frente da câmera. "Quero que veja que seu pai fez algo lindo e eu vou fazer parte disso." Eu tremi ao perceber o que estava para acontecer. Meu amigo colocou a câmera sobre a mesa, garantindo que ele ficasse no enquadramento. Não houve teatros, nem pausa, nem discurso grandioso. Ele parecia apressado. E isso tornava tudo ainda mais horrível. Tom não soltou um gemido enquanto cerrava o próprio braço direito, um som que nem meu grito agudo conseguiu abafar. Sua expressão calma, enquanto suportava tamanha dor, quase me fez duvidar da veracidade do vídeo, mas seu rosto estava em quadro, e isso me mostrou que era real. Não havia como fingir aquele sorriso horrendo, acompanhado pelos olhos cheios de lágrimas de alegria. Aquele não era o meu amigo. Com o terrível som de vísceras e o estalo de ossos, o antebraço do meu amigo se soltou. Saiu como carne desfiada, logo abaixo do cotovelo. Tom soltou um rugido triunfante quando sua lâmina atingiu a madeira encharcada de sangue abaixo. Então, deixou o instrumento de corte cair na poça que se formava. Meu amigo tremia, não de agonia, mas de um prazer primitivo, enquanto levantava um membro decepado com a mão que lhe restava. Ergueu o braço ensanguentado na direção da câmera. O vídeo terminou ali. Meu rosto estava molhado de lágrimas e catarro, e eu mal conseguia respirar entre os soluços, a garganta rouca de tanto gritar. Foi por isso que, quando vi que Simon havia apagado uma mensagem no Discord, senti um alívio. Não sei o que ele mandou, mas se fosse algo como o vídeo de Tom, eu não queria ver. No entanto, as últimas 3 mensagens fizeram meus dentes rangerem. "O Nicholas não tá pronto pro meu", Simon mandou. "Não", respondeu Tom. "Não, ele não tá. Mas ele sentiu por um momento. Ele sentiu o que sentimos. E sentiu de graça, Simon. De graça. Que presente. Você acha que o papai quer que ele veja?" "Eu acho que o papai quer que todos nós vejamos", disse meu outro amigo. A luz de movimento do meu jardim acendeu de repente e, um momento depois, uma pedra quebrou a minha janela do quarto, rasgou o vidro como uma bala, espalhando cacos sobre meu edredom e deixando uma descarga de medo no meu peito. Tremendo, fui até a beira da cama
e espreitei pelo canto da janela. Algo de que imediatamente me arrependi. No jardim, completamente nus, estavam Tom e Simon, sem roupas para esconder os fatos. Não havia como suavizar a realidade. Sob o brilho intenso da iluminação branca do jardim, nenhum efeito prático explicaria a mutilação dos meus 2 amigos. Tom estava em pé, sem o braço direito, segurando a alça esquerda de um carrinho de mão. E, deitado naquele carrinho, como uma pilha ensanguentada de galhos e detritos, estava o corpo ainda se movendo de Simon. Um corpo vivo e respirando, sem braços e pernas. Um tronco imobilizado, mas de algum modo mais vivo do que nunca. Mesmo da janela do andar superior da minha casa, eu via o sorriso no rosto de Simon. Um rosto coberto por rastros de sangue das órbitas dos olhos que ele arrancou de si mesmo. Nick! Tom chamou lá de baixo. Eu estou vendo você. Simon gritou algo incoerente, abrindo bem a boca e revelando que também não tinha língua. Simon disse que é hora de você ver a página do papai, gritou Tom, antes de empurrar o carrinho em direção às portas do pátio. Eu gritei ao som do vidro se quebrando e rapidamente vesti minha calça de moletom. Não corri em direção à porta da frente porque sabia que só encontraria meus 2 amigos desequilibrados. Abri a janela do quarto, ignorando as risadas enlouquecidas de Tom enquanto ele corria pela minha casa, e estendi a mão para alcançar o treliçado na parede dos fundos, uma estrutura externa que eu estava contente de ter instalado no verão anterior. Eu vou ter que te deixar aqui por um momento, Tom disse a Simon. Ouvi meu outro amigo emitir uma série de murmúrios alegres e incompreensíveis, os gemidos e suspiros assustadoramente felizes de um homem tentando falar sem meios para fazê-lo. As escadas rangeram rapidamente e eu gritei enquanto lançava meu corpo para fora da janela, entrelaçando os dedos na estrutura de madeira cruzada. A estrutura de madeira da treliça vergava e se esforçava sob o meu peso, lutando ferozmente para se manter na parede. Desci com pressa até que a minha escada improvisada decidiu ceder, e no meio do caminho para baixo, o torso nu de Tom irrompeu pela janela do meu quarto. Ele balançou um braço e um coto sangrento em minha direção, e se não tivesse se mutilado, meu ex-amigo poderia muito bem ter me agarrado. Mas consegui alcançar a segurança das pedras do pavimento abaixo, e então fugi. Ainda quero ver o meu pai. Quero saber o que ele fez para as 3.789 pessoas inscritas na conta dele no OnlyFans. Nós mal nos falamos nos últimos 2 anos, então eu nem finjo que ainda sei quem ele é. Mas isso não soa como o homem que conheci. Não entendo por que meu próprio pai convenceria milhares de pessoas a fazer coisas tão indescritivelmente horríveis a si mesmas. Talvez eu nunca tenha conhecido meu pai de verdade. Talvez ele sempre tenha sido assim. Talvez algo o tenha mudado, assim como mudou meus amigos. Eu não entendo nada disso. Não sei quem meu pai se tornou. E eu, definitivamente, não vou assinar a conta dele para descobrir.